As construções irregulares avançam sobre áreas de preservação ambiental em Ribeirão Preto. A formação de novas favelas traz consequências não só para o meio ambiente, mas impactam também a saúde, a educação e até a segurança dos moradores. Morar nesse conjunto de prédios na zona norte de Ribeirão Preto, cercado por essa extensa área verde, seria um paraíso, se não fosse mais uma favela que cresce no município. Esse morador, que prefere não ter a identidade revelada, aponta que as construções estão sendo feitas de forma improvisada e sem nenhuma intervenção do poder público. A gente pegou algumas pessoas ali dentro da mata, retirando as árvores, a gente mesmo, né, interviu e chamou a polícia, mas assim, os órgãos vêm, logo em seguida o pessoal retorna de novo. Então está uma situação um pouco complicada para a gente. Enquanto sociedade, a gente faz as preservações, né? A gente participa nesse sentido. E o que a gente gostaria de fazer é chamar a atenção do poder público para estar auxiliando a comunidade aqui ao redor dos bairros, para poder estar os auxiliando a ajudar a preservar também. Na Zona Oeste, um outro grupo também ocupa uma área de preservação permanente, sem ser incomodado. São usuários de drogas e andarilhos que transformam o local em uma espécie de cracolândia e tiram o sossego da vizinhança. Eles gritam a noite toda, eles não dormem. Existe um tráfico de droga muito grande aqui na região e eles ficam gritando a noite toda. Eles avisam quando a polícia vai chegar, eles têm um comunicado entre eles, você entendeu? Aí fica eles se comunicando de um lado para o outro da mata. Na Vila Virgínia, um terreno público que já foi alvo de 2 ações de reintegração de posse no ano passado, também voltou a ser ocupado irregularmente. Onera na segurança, depois onera na educação e também na saúde, porque não tem saneamento básico. Então, de maneira geral, é um incômodo muito grande, além da própria perda do patrimônio público, né? Um levantamento da Secretaria de Planejamento apontou que quase 10 mil famílias residem em assentamentos precários ou favelas aqui em Ribeirão Preto. Metade se encontra em áreas de risco, de inundações, erosões ou com contaminação do solo, ou seja, sem condição alguma de ser urbanizado. A curto prazo, eles impactam já na saúde, na educação, porque as crianças, as famílias, os jovens que moram lá precisam ir a uma escola, as pessoas precisam de médico, de assistência de saúde. A longo prazo, quando essa comunidade aumenta e se estrutura, lá na frente alguém acaba urbanizando essa favela, dando algumas condições básicas para que ela se torne urbana, e aí fica aquele bairro totalmente desconfigurado. Isso não é de interesse para ninguém na cidade. Para o analista em segurança, interromper o crescimento irregular das cidades depende de uma política de acolhimento, principalmente entre os migrantes. Esse é um trabalho desgastante, não é um trabalho simples de ser realizado, mas a prefeitura tem que se mostrar mais robusta na recepção desses imigrantes e criar estruturas para que eles possam se alocar na cidade, para que eles possam encontrar moradia digna e razoável, para que possam ser absorvidos no mercado de trabalho e não dessa forma clandestina como está acontecendo. Ximene Osório para o Jornal da Clube. A Prefeitura de Ribeirão informou que cumpre a decisão do Supremo Tribunal Federal que veda o despejo de populações vulneráveis durante o estado de calamidade pública em razão da pandemia. Disse ainda que novas invasões são coibidas, bem como há o empenho da Prefeitura em proteger as APPs e evitar quaisquer tipos de incêndio. Todas as denúncias estão sendo apuradas. Agora, ao vivo, Ximene Osório traz outras informações para a gente. Ximene? Mas de que maneira que a Prefeitura está protegendo essas áreas é que fica a pergunta, né? Porque nós vimos na reportagem, eu acompanhei essa grande invasão numa área de preservação ambiental. A Prefeitura, então, está facilitando essa questão. Boa tarde ao senhor. Boa tarde, Ximene. Boa tarde, André. Boa tarde a todos que nos assistem. Sim, infelizmente a Prefeitura está sendo bastante omissa nesse caso, né? Seria obrigação dela fazer a fiscalização desse lugar e ela não está fazendo adequadamente como prevê a legislação. E para que fique claro, sendo uma área de preservação permanente, quem tem responsabilidade de impedir essa invasão? A nossa Constituição Federal estabelece que a preservação do meio ambiente é um dever de todos. E existe uma pessoa jurídica, um ente
que é responsável e representa todos, que é o Estado brasileiro. No caso, os governos federal, estadual e municipal. O loteador, quando fez o loteamento, ele foi obrigado a doar essa área de preservação permanente para o município, senão não seria aprovado o loteamento. Então, nesse caso, o responsável direto é o município de Ribeirão. Mas nada impede que o GAEMA, o Grupo Especial de Preservação do Meio Ambiente do Ministério Público de São Paulo, também promova ações nesse caso. A Prefeitura justificou que a decisão do STF de proibir despejos durante a pandemia é um obstáculo, neste caso, que mostramos na reportagem. Essa justificativa procede? Não procede, tá? O STF estabeleceu critérios para proibir as reintegrações de posse e despejos, que são os imóveis ocupados antes de março de 2020. E também desde que sejam imóveis residenciais. Nesse caso, é uma área de preservação permanente, um bem público, não é uma área de residencial privada. E nesse local, eu também visitei lá para verificar a situação, e o que se vê é que a maioria das invasões são depósitos de recicláveis. Então, essa justificativa da Prefeitura não procede e ela precisa ser revista pelos responsáveis. Nessas situações, nós temos problemas ambientais, de saúde pública e de segurança. Com vontade de resolver, seria possível encontrar ajuda nos governos estadual e federal? Sem dúvida, né? Mesmo que tivesse essa proibição de se fazer reintegração de posse e despejo, ainda o Estado, a Prefeitura, deveriam fiscalizar, catalogando as pessoas que moram lá, verificando se está havendo a dispensa de esgoto no córrego logo atrás, né? Porque a área de preservação permanente, ela tem a previsão legal para preservar os nossos córregos, rios e mananciais, para que não ocorra nem a dispensa de esgoto e muito menos o assoreamento dos rios. E a gente impedindo que haja esse tipo de invasão, nós preservamos o meio ambiente para todos. Para encerrar, na falta de uma solução da Prefeitura, seria importante os vereadores levassem essa questão para até as autoridades, como nós mencionamos, como o Ministério Público? A função primordial da Câmara de Vereadores é fiscalizar as atividades do Executivo. Nesse caso, a omissão da Prefeitura está sendo replicada também dentro da Câmara dos Vereadores. Eles deveriam ser os primeiros a pedirem providências nesse caso. Você verifica lá, quando eu estive lá, eu vi pessoas desmatando e tirando lenha para o seu fogão a lenha, pessoas construindo cocheiras para animais, pessoas que fizeram áreas de lazer com churrasqueiras, né? Aquele é um ambiente público que deveria estar sendo fiscalizado pelas autoridades competentes. Infelizmente, nós estamos sofrendo essa omissão grave deles. Muito obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. Daqui a pouco eu volto com outras informações. Andréa? Combinado, Ximene, até já.